Olá pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo de álgebra linear, tá? Hoje veremos a respeito das propriedades dos espaços vetoriais. Da definição de espaço vetorial V decorrem as seguintes propriedades, ou seja, todas as propriedades que a gente vai ver aqui são justamente decorrentes da definição lá de espaço vetorial, ok? Então, caso vocês não lembrem lá da definição, é interessante recordar, é interessante dar uma olhada lá na definição de espaços vetoriais. Primeira delas, existe um único vetor nulo em V, ou seja, nesse espaço vetorial em questão. Tá? Então, dado um espaço vetorial, ele possui um único vetor nulo, um único elemento neutro em relação à adição de vetores. Tá? Então, se supostamente você tem um conjunto lá, e está testando, está tentando verificar se esse conjunto é ou não um espaço vetorial, e você, vamos supor que consiga identificar mais de um elemento neutro naquele conjunto. Tá? Se existir mais de um elemento neutro naquele conjunto, mais de um vetor nulo para aquele conjunto, significa que aquele conjunto não poderá ser um espaço vetorial. Tá? Dentre essas propriedades aqui são exigências. Tá? Então, se um espaço vetorial se um conjunto tem mais de um vetor nulo, mais de um elemento neutro em relação à adição de elementos, então significa que aquele conjunto não é um espaço vetorial. Tá? Ele sendo um espaço vetorial, ele só pode ter um único vetor nulo. Cada vetor U pertencente a V admite apenas um simétrico, que a gente denota por menos U. Né? Se U a gente está simbolizando como um elemento genérico de V, né? Um vetor genérico do conjunto V, então o simétrico dele é denotado por menos U, também pertencente a esse espaço vetorial. Né? Então, cada elemento de um espaço vetorial admite apenas um único simétrico, um único vetor que é simétrico a ele. Né? Em termos do R2 e do R3, que a gente pode ter uma interpretação geométrica, né? Significa que é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, porém tem um sentido contrário. Tá? No entanto, essa interpretação geométrica só vale para o R2 e para o R3. Né? Se a gente for lá para o R4, R5 em diante, nós não temos mais essas interpretações geométricas. Ficam apenas de forma algébrica, que é o que a gente está fazendo aqui. Okay? A gente poderia dizer que há uma exceção aqui, dentre os elementos de um espaço vetorial. Essa exceção poderia ser o elemento neutro, né? Qual que é o vetor simétrico do elemento neutro, né? É ele mesmo, tá? Então, isso não contradiz essa propriedade, essa segunda propriedade, essa segunda condição, tá? Ou seja, o elemento neutro admite sim um simétrico e ele é único. Quem é ele? Ele mesmo. Tá? Então, não contradiz isso aqui. Então, não vão pensar que o elemento neutro não admite um simétrico. Admite sim, no entanto, é ele mesmo. Beleza? Terceira propriedade. Para quaisquer UVW pertencente ao nosso espaço vetorial, ou seja, para quaisquer três vetores desse espaço vetorial, se U mais W é igual a V mais W, então U é igual a V. Né? Aqui é aquela que a gente chama de lei do cancelamento. Né? Então, se eu tenho a soma de dois vetores aqui, U e W, e se essa soma resulta na mesma soma de V com W, então, pela lei do cancelamento, né, esse vetor W se anula com esse outro vetor W, e a gente pode concluir que o vetor U é, na verdade, o mesmo, é um representante do vetor V, é o mesmo vetor V, são iguais. Quaisquer que seja V pertencente ao nosso espaço vetorial, qualquer que seja um vetor do espaço vetorial, tem se menos V igual a V, ou seja, o oposto do oposto de V é V. Tá? Ou seja, o simétrico do vetor V é o próprio vetor V. Isso é bem intuitivo. Né? Até vale aquela relação lá dentro dos números reais de a gente fazer o jogo de sinal aqui. Né? Menos com menos dá mais. Com isso, acaba coincidindo com essa operação. O simétrico de menos V é o próprio vetor V. Quinta propriedade. Quaisquer que sejam o V
pertencente ao nosso espaço vetorial, ou seja, quaisquer que sejam dois vetores do nosso espaço vetorial, existe um e somente um vetor x pertencente a esse mesmo espaço vetorial, tal que essa relação aqui seja satisfeita. Tá? Então, dados dois vetores quaisquer aqui, u e v, só existe um único vetor que, somado com um deles, torna o resultado igual ao outro, né? Ou seja, dado o vetor u, existe um único vetor x, de tal maneira que u mais x seja igual ao vetor v. E isso ocorre, né, de forma equivalente a dizer que x é, na verdade, a diferença entre o vetor v e o vetor u. Tá? Ou seja, seria equivalente a você pegar essa equação aqui, ó, isolar o vetor x no lado esquerdo e passar o vetor u para o lado direito. Tá? Que matematicamente a forma correta de se fazer isso, né, não é ficar passando um para o lado e um para o outro e trocando sinal. Tá? A gente faz isso porque é uma forma de macete, né, uma forma mais rápida de memorizar esse raciocínio. Mas, na verdade, o que a gente faria aqui para isolar o vetor x é somar o vetor simétrico AU no lado esquerdo e no lado direito da nossa equação. Né? Se você soma o vetor menos U no lado esquerdo e no lado direito, então aqui vai ficar menos U somado com U, que dá o vetor nulo, e o vetor nulo somado com x fica só o vetor x. Por isso, o vetor x fica isolado no lado esquerdo da equação. E lá no lado direito vai ficar U somado com o menos U, que é a mesma coisa que, aliás, V somado com o menos U, que é a mesma coisa que V menos U. Ou seja, o nosso vetor x é, na verdade, o vetor diferença entre o vetor V e o vetor U. Ok? Sexta propriedade afirma que qualquer que seja V pertencente a V, ou seja, qualquer que seja o vetor do nosso espaço vetorial, tem-se que 0 vezes v, se você pegar o número real 0 e multiplicar por um vetor desse espaço vetorial, o resultado é o vetor nulo. Tá? Vocês vão olhando aí no livro, no arquivo do livro, que aqui sempre aparece 0 e aqui também 0, ou seja, o autor não distingue o número real 0 de um vetor nulo, tá? Porque o número real 0, ele também é um vetor nulo, né? Ele é o vetor número do conjunto dos números reais. Tá? Então, nem sempre ele distingue aqui quem é 0 e quem é vetor nulo. Vocês é que têm que fazer essa distinção aí. Tá? Aqui, na verdade, é o produto de um número real por um vetor, e o resultado disso é sempre o vetor nulo daquele espaço vetorial em questão. Por exemplo, se a gente estiver dentro do conjunto dos números reais, isso aqui é o número real 0. Mas se a gente estiver dentro do espaço vetorial, que é o R2, aqui é o elemento neutro do R2, ou seja, é o 0, 0. Se for o R3, então esse elemento aqui, esse símbolo aqui, representa o vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0. Tá? E isso ocorre se somente se aqui eu coloquei uma anotação minha, tá? Já não é a anotação do autor, que é para vocês fazer a distinção aqui. Ó. Esse aqui é o número real 0 vezes um vetor v qualquer, igual ao vetor nulo, né? Que a setinha aqui em cima sempre simboliza vetor. Só que o nosso autor aqui desse livro que a gente está utilizando, ele não usa essas setinhas para indicar vetor. Nós é que, ao ler, né, ao fazer o estudo, temos que saber identificar quando é que ele está falando de vetor e quando é que ele está falando de número real. Né? Aí vocês têm que tomar cuidado, porque número real também é vetor. Aqui, na álgebra linear, todo elemento de um espaço vetorial é um vetor. Tá? Sétima propriedade. Qualquer que seja lambda pertencente aos reais, ou seja, para qualquer número real, tem-se que o produto de um número real vezes o vetor nulo tem como resultado o vetor nulo daquele espaço vetorial. Tá? Então, se você pega um número real lambda qualquer e multiplica pelo vetor nulo de um espaço vetorial, o resultado é sempre o vetor nulo. Oitava propriedade. Lambda vezes v é igual ao vetor nulo, tá? Ou seja, um número real, lambda, vezes um vetor de um espaço vetorial é igual ao vetor nulo, implica que, né? Então, se você tem essa igualdade, isso implica que ou lambda é o número real 0, ou então o vetor v é o vetor nulo daquele espaço vetorial, né? Ou as duas coisas, né? Ou seja, tanto ou o lambda é 0 e o v
também é o vetor nulo, né? Ou seja, são as possibilidades disso resultar no vetor nulo. Esse produto só resultará no vetor nulo se lambda for zero, o número real zero, ou se o vetor v for o vetor nulo daquele espaço vetorial em questão. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Esse ou aqui não é excludente, ele não exclui as duas situações, tá? Elas podem ocorrer em conjunto, pode ocorrer a interseção. Nona propriedade, qualquer que seja V pertencente a V, tem si o número real menos 1 vezes V resulta em menos V. Ou seja, para qualquer elemento do nosso espaço vetorial, nós temos que pegar esse vetor e multiplicar pelo número real menos 1, obtém-se o simétrico daquele vetor, o oposto dele. Décima e última propriedade, qualquer que seja V, né, qualquer que seja um vetor do nosso espaço vetorial e lambda um número real, tem em si as seguintes equivalências, né? Menos lambda vezes o vetor V é a mesma coisa que lambda vezes o simétrico de V, que é menos V, que é a mesma coisa que o simétrico do vetor lambda V, né? Porque lambda vezes V dá um vetor chamado lambda V. E como nós tínhamos um sinalzinho negativo inicialmente, então nós teríamos, na verdade, o oposto do lambda V, ou seja, menos lambda V. Tá? Todas essas propriedades aqui são cabíveis de demonstração, tá? Só com os conceitos que nós temos lá da definição de espaço vetorial e com as propriedades que nós já sabemos ao trabalhar com números reais, a gente consegue demonstrar todas essas propriedades. Tá? E a demonstração delas é até bastante simples. Vamos para subespaços vetoriais, né? Vocês lembram lá da nossa primeira aula que eu falei que para a gente verificar se um conjunto é um espaço vetorial, a gente tinha que confirmar aqueles 8 axiomas, né? 4 em relação à adição e 4 em relação à multiplicação. No entanto, se a gente já consegue, né, dado um conjunto qualquer, né? Quando você tem um conjunto, você já consegue, né, na maioria das vezes, identificar que aquele conjunto é subconjunto de algum conjunto já conhecido, tipo do R2, ou do R3, ou do R4, né? Ou do P5, né? Que significa todos os polinômios de grau menor ou igual a 5, ou da M23, que significa o conjunto de todas as matrizes que tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? Então, dado um conjunto, ao olhar para a cara, ao olhar para os elementos que compõem esse conjunto, a gente sempre consegue identificar que ele é subconjunto de algum espaço vetorial já conhecido. Fazendo isso, a comprovação, né, a verificação de que se aquele conjunto lá é ou não um espaço vetorial, se torna mais simples. Ao invés de a gente verificar aqueles 8 axiomas, nós só precisaremos verificar 2 critérios. Tá? Vamos ver quais são esses critérios. Primeiro, seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio desse espaço vetorial V. O subconjunto S é um subespaço vetorial de V se S é um espaço vetorial em relação à adição e à multiplicação por escalar definidas em V. Né? Ou seja, temos inicialmente aqui um subespaço vetorial V, então suponho que você já conhece lá quem é o espaço vetorial V, tá? Desculpa, o V aqui é um espaço vetorial. Tá? Aí vai lá e é fornecido um subconjunto desse espaço vetorial V. Então, eu tenho aqui um subconjunto dele, um subconjunto que a gente denotou ele por S. Tá? Então, esse subconjunto S aqui será um subespaço vetorial de V se esse conjunto S for um espaço vetorial sobre as operações usuais, sobre as operações definidas aqui no espaço vetorial V. Né? Então, se V é um espaço vetorial, então é porque ele satisfaz aqueles 8 axiomas em relação à adição de elementos e à multiplicação por escalar definidas. Né? Então, se você pega esse subconjunto e consegue mostrar que ele é um espaço vetorial em relação a essas mesmas operações, então ele será dito subespaço vetorial de V.
né? Então, esse sub aqui também vem muito com a relação de subconjunto, tá? Subespaço também está bem relacionado com a questão de subconjunto. Mas cuidado com essa relação. Nem todo subconjunto de V é um subespaço. Para ser um subespaço de V, nós vamos ter que comprovar uns critérios aqui, né? Que é o que diz o nosso teorema. Um subconjunto S não vazio, por exigência, o nosso subconjunto tem que ser não vazio, ele tem que ter pelo menos um elemento, de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V se estiverem satisfeitas as seguintes condições. A primeira, para quaisquer UV pertencente a S, tem-se U mais V também pertencente a S. Ou seja, para quaisquer dois vetores do nosso subconjunto, a soma desses dois vetores tem que resultar num vetor também pertencente a esse mesmo conjunto S. Tá? E o segundo critério afirma que, para quaisquer alfa pertencente aos reais e U pertencente a S, ou seja, para qualquer número real alfa e qualquer elemento do nosso subconjunto S, deve-se ter alfa U também pertencente a S, ou seja, a multiplicação de um número real pelo vetor U também tem que estar em S. Isso significa dizer que, para todo vetor de S, todos os múltiplos desse vetor também estão em S. É o que eu representei aqui dentro do nosso conjunto. Então, para S ser um subespaço vetorial de V, para quaisquer dois vetores, né? Para todos os vetores aqui contidos em S, se você escolher quaisquer dois deles lá e fazer a soma, e essa soma também resultar num vetor que está lá dentro de S, então está satisfeito o nosso primeiro critério. O segundo critério tem que ser que, para qualquer vetor desse conjunto S, todos os múltiplos dele também estão lá em S. Se esses dois critérios são satisfeitos, então você pode afirmar que S é um subespaço vetorial de V. Ou seja, S é um espaço vetorial sobre as operações definidas em V. Ok? Então, ao invés de a gente provar aqueles 8 axiomas, nós precisamos provar apenas esses dois critérios, né? Já é um caminho bem mais fácil, já facilita muito a nossa vida. Uma observação bastante importante. Todo espaço vetorial V admite pelo menos dois subespaços. São eles o conjunto que contém apenas o elemento neutro daquele espaço vetorial, que é chamado de subespaço zero ou subespaço nulo, né? Subespaço zero ou subespaço nulo, porque ele só tem como elemento o elemento neutro, né? O vetor zero, o vetor nulo daquele subespaço vetorial, daquele espaço vetorial V. Tá? E o próprio espaço vetorial V. Tá? Então, todo espaço vetorial V admite pelo menos dois subespaços. Um deles é o subespaço nulo, o subespaço zero, e o outro é o próprio espaço vetorial V. Tá? Lembre que quando a gente está falando de subconjuntos, né, um conjunto qualquer é subconjunto dele mesmo. Né? Qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, esse conjunto V, esse espaço vetorial V, ele é subconjunto dele mesmo. Tá? Então, se ele é subconjunto dele mesmo, esse subconjunto dele é, por definição, a gente consegue demonstrar, um subespaço vetorial de V, né? Já que é ele próprio, e a gente já admitiu por hipótese que ele é um espaço vetorial. Ok? Então, e esses dois subespaços vetoriais são chamados de subespaços triviais. Tá? Então, se em algum momento vocês ouvirem falar aí nos exercícios sobre subespaços triviais, está falando do subespaço nulo e do próprio espaço vetorial do espaço vetorial em questão. Tá? E todos os demais subespaços que esse espaço vetorial admita são chamados de subespaços próprios de V. Continuando, tá? Veremos um exemplo para ver alguns casos aí de subespaços vetoriais. Seja V igual a R2, ou seja, V é um espaço vetorial R2, né? É o nosso plano cartesiano, e S
é um conjunto formado por todos os pares ordenados do R2, tal que essa condição seja satisfeita, ou seja, y é igual a 2x. Em outras palavras, nós estamos afirmando que essa segunda componente é sempre o dobro da primeira. Ou seja, S é formado por todos os pontos do R2, cuja segunda componente é o dobro da primeira, né? Por exemplo, vejamos alguns exemplos aqui. Vamos citar alguns exemplos de pontos desse conjunto S, né? O ponto 1, 2, porque a segunda é o dobro da primeira. O ponto 5, 10, porque 10 é o dobro de 5, né? O ponto... pega um negativo, por exemplo, aqui, né? Se nós temos aqui menos 4, né? Aqui vai ser menos 8. Então, são todos os pares de números reais, tá? Não é só números inteiros, é números reais, pode ser fracionários, pode ser decimais, pode ter raiz, pode ser número irracional, são números reais, tá? Desde que a segunda componente seja o dobro da primeira. Verificar se esse conjunto S, né, que obviamente é um subconjunto do R2, porque ele é formado por pares ordenados, verificar se ele é um subespaço vetorial do R2, usando o teorema visto no último slide. Tá? Ou seja, a gente tem que comprovar aqueles dois critérios. Então, solução. S será dado por, né? Só reescrevi aqui, só repetir. S é formado por todos os pares ordenados do R2, são todos os pontos do R2, tal que y seja igual a 2x. E eu reescrevi de uma outra maneira aqui que eu acho melhor, eu acho mais simples para a gente desenvolver os nossos cálculos, né? Porque y igual a 2x, na verdade, se vocês forem olhar lá no plano cartesiano, y igual a 2x, na verdade, é uma reta, né? Então, trabalhar com essas retas, lá nos dois critérios, a gente vai ter que somar, né? Vai ter que somar vetores e vai ter que multiplicar esses vetores por números reais. Então, somar duas retas é um pouco estranho, tá? Embora sim seja possível, porque somar duas retas aqui, algebricamente, significa somar duas equações. Então, você soma primeiro lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito, tá? Mas isso nem sempre é um processo fácil e às vezes pode se tornar confuso. Tá? Então, ao invés de trabalhar com essa equação, eu prefiro trabalhar com esse tipo de par ordenado, né? Porque essa equação está dando uma condição entre a primeira componente e a segunda, né? Ela está afirmando que a segunda componente tem que ser o dobro da primeira. Então, eu posso simplesmente substituir esse par ordenado xy por x, 2x. Ou seja, substitui o y por 2x, porque aqui, obviamente, já está mostrando que a segunda componente é o dobro da primeira para qualquer real que seja x, tá? Então, x aqui pertence aos números reais, né? Que agora eu coloquei apenas em função de x e não mais x e y. E é interessante a gente trabalhar com elementos agora que tenham essa cara. Então, precisamos lá, para comprovar os dois critérios, o primeiro critério eu preciso de dois vetores genéricos, dois vetores quaisquer, do nosso conjunto S e mostrar que a soma deles dois também está em S. Tá? Então, tomemos aqui primeiro esses dois vetores de S. Lembrando que esses vetores têm que ter a cara de S. O que significa ter a cara de S? Como S afirma que a segunda componente é sempre o dobro da primeira, então você tem que tomar vetores aqui cuja segunda componente seja o dobro da primeira. Tá? E não vão pegar valores particulares, não. Por exemplo, 2 e 4, 5 e 10, não. Tem que ser genéricos, tá? Ou seja, tem que ser com letras. Tem que valer para quaisquer vetores. Por isso a gente usa letras, usa variáveis, usa incógnitas para isso. Tá? Então, seja o vetor U de coordenadas x1 e 2x1, pertencente a S, porque a segunda é o dobro da primeira, e eu preciso de um segundo vetor, vou chamar de vetor V, dado pelas coordenadas x2 e 2x2, pertencente a S. Por que eu sei que ele pertence a S? Porque eu construí a segunda componente de tal forma que ela é o dobro da primeira. Tem si. Então, agora eu tenho que mostrar que a soma desses dois vetores resulta num vetor também pertencente a S. Vamos lá, fazendo a soma deles dois, nós vamos ter. Aqui, pessoal, no exemplo, ele não definiu qual que é a soma de elementos e nem qual que é a multiplicação por escalar. Quando isso não é feito, a gente pode admitir que a soma é a soma usual, tá? E também a multiplicação por escalar são as usuais.
Toda vez que o problema não informar qual tipo, como que se faz essas operações, como que se faz a soma e como que se faz a multiplicação por escalar, admitam que ela é a usual, ou seja, aquela que a gente já conhece lá da geometria analítica. U mais V, somar a primeira componente com a primeira, então x1 mais x2, e soma a segunda com a segunda, ou seja, 2x1 somado com 2x2. A gente pode colocar esse 2 em evidência aqui para observar que essa segunda componente do meu vetor resultante é justamente o dobro da primeira, né? A primeira componente é dada por x1 mais x2. E a segunda componente é dada por 2 vezes x1 mais x2, ou seja, justamente o dobro da primeira. E isso significa que esse resultado é um elemento de S, é um vetor de S. Por que ele é um vetor de S? Porque foi definido na questão que S contém todos os vetores, tais que a segunda componente é o dobro da primeira, né? Então, como isso aconteceu, como a segunda componente é o dobro da primeira, você pode concluir que essa soma, U mais V, pertence a S. Então, foi verificado o primeiro critério, né? Pois a segunda componente de U mais V, né, do vetor U mais V, é igual ao dobro da primeira. O segundo critério, a gente tem que pegar um alfa real, né? Ou seja, o alfa tem que representar qualquer número real, tem que representar todos os números reais. Então, não vem aqui no lugar do alfa e coloca um número real, não, tá? Use uma letra, porque ela tem que ser para todos os números reais, né? Então, alfa vezes u significa que você vai ter que pegar alfa e multiplicar pelas coordenadas do vetor u, que a gente admitiu ser x1 e 2x1, porque eu preciso que u seja um elemento do S, né? E fazendo o produto, lembrando que é a multiplicação usual, então o alfa multiplica cada um desses elementos, vai ficar alfa x1 e 2 alfa x1, que também é um elemento de S, né? A multiplicação de alfa por u resulta no vetor alfa u, dado por essas coordenadas. Só que esse vetor aqui é um vetor de S, é um elemento do conjunto S. Por que eu sei disso? Porque a segunda componente é o dobro da primeira, tá? Então, nós podemos afirmar que o vetor αu pertence a S, pois a segunda componente desse vetor αu é igual ao dobro da primeira. Portanto, S é um subespaço vetorial de R2. Então, por que S é um subespaço vetorial de R2? Porque, dados dois vetores quaisquer de S, a soma deles também está em S. E, dado um número real qualquer e um vetor qualquer de S, o produto entre eles dois também está em S. Ou seja, em outras palavras, dado um vetor de S, todos os múltiplos desse vetor também estão em S. Tá? Portanto, S é um subespaço vetorial de R2. Ou seja, a gente pode afirmar que S é um espaço vetorial sobre as operações usuais do R2. Né? Então, um processo bem mais simples do que ter que comprovar aqueles 8 axiomas. Em termos geométricos, né, a gente tem aqui uma interpretação geométrica para esse exemplo, porque nesse exemplo o nosso espaço vetorial é o R2. Dentro do R2 ainda é possível ter essa visão geométrica. Tá? Então, esse y igual a 2x é, na verdade, uma reta, né? Ou seja, uma reta que contém todos esses vetores aqui, né? Todos os vetores que são múltiplos do vetor u, né? Dado aqui o vetor u, você vai ter o dobro de u, né? O vetor v aqui é um múltiplo do vetor u, então a soma deles dois permanece na mesma linha, né? Você tem dois vetores aqui com a mesma direção, né? A soma de dois vetores que têm a mesma direção tem como vetor resultante, né, um terceiro vetor que continua com a mesma direção deles. Tá? Ou seja, toda vez que você somar dois vetores sobre uma reta, o resultado é um terceiro vetor sobre essa mesma reta ainda, né? E com isso, fazendo todos os vetores possíveis, você consegue construir toda a reta. Então, esse conjunto S aí, esse subespaço vetorial S é, na verdade, uma reta que passa na origem do nosso plano cartesiano. Tá? E esses conjuntos aqui em questão, pessoal, para eles serem subespaços vetoriais, ou seja, para eles serem espaços vetoriais, eles sempre têm que passar na origem. Tá? Porque se eles não passar na origem, significa que eles não vão ter o elemento neutro. E lembra do slide anterior que todo espaço vetorial tem um único
elemento neutro, né, que é o vetor nulo daquele espaço vetorial. Então, se ele não passar na origem, ele não vai ter elemento neutro, não vai ter vetor nulo. Se não tem vetor nulo, ele não é um espaço vetorial, ele não é um subespaço vetorial, ok? Então, essa é uma reta que passa na origem. Uma observação é que o conjunto S, né, tomando um outro conjunto S aqui, um conjunto S dado pelo par ordenado xy pertencente ao R2, tal que y seja igual a 4 menos 2x, né? Nesse caso aqui, ó, S é um conjunto formado por todos os pares ordenados do R2 que são satisfeitos, né, que satisfazem essa condição. Ou seja, essa segunda componente aqui tem que ser 4 unidades menos 2 vezes a primeira componente, 4 menos 2x. Tá? Essa equação aqui também representa a equação de uma reta, né, lá no plano cartesiano. Só que é uma reta que não passa na origem. Né? Se vocês construírem lá, vocês vão ver que ela não passa na origem. Em termos algébricos, como que a gente verifica isso? Né? Se ela passa na origem, significa que o ponto 0, 0 tem que satisfazer essa equação. O que não ocorre. Né? Se você bota 0 no lugar do x, e 0 no lugar do y, você vai ter 0 igual a 4, que é uma sentença matemática falsa. Né? Menos 2 vezes 0 vai dar 0. 4 menos 0 dá 4. E o y também é 0. 0 igual a 4 é uma sentença matemática falsa. Né? Não tem como 0 ser igual a 4. Então, significa que essa reta não passa na origem, então ela não tem elemento neutro em relação à adição, não tem um vetor nulo. Logo, esse conjunto S aqui não é um subespaço vetorial do R2 sobre as operações usuais. Né? Agora, se a gente mudar as operações, se não forem as operações usuais, pode ser que a gente ajuste, que a gente obtenha algum tipo de operação de tal modo que essa reta aqui passe no vetor nulo, passe no elemento neutro definido pelaquela operação. Né? Porque se a gente muda as operações, a gente pode ajustar algumas operações de tal forma que o vetor nulo daquele espaço vetorial não seja mais o vetor nulo que a gente tinha nas operações usuais. Ao mudar as operações, isso pode ser alterado também. Tá? Mas aqui a gente está admitindo apenas as operações usuais. Como não contém o vetor nulo, o conjunto S, dado por essa equação aqui, não vai ser um subespaço vetorial. Tá? Até coloquei aqui, um dos motivos é que o vetor nulo não está em S, não pertence a S, pois S representa uma reta que não passa pela origem. Tá? E essa observação, pessoal, esse fato aqui é muito importante, tá? Ele é muito usado, às vezes, para comprovar, para mostrar que um certo conjunto não é um espaço vetorial. Toda vez que num exercício lá pedir para você verificar se um certo conjunto é um espaço vetorial e se ao olhar por essas condições aqui, por essas restrições, você já conseguir observar que nessa condição você consegue ver que ele não contém o vetor nulo daquele espaço vetorial, nesse caso aqui é o R2, né? Se você consegue ver que nessa condição o vetor nulo não satisfaz ela, você já pode falar isso, né? Escrever isso, informar. Né? Você mostra lá, faz uma pequena continha e mostra que o vetor nulo não satisfaz essa equação, essa condição. Se não satisfaz, então é porque o vetor nulo não pertence àquele conjunto. Se o vetor nulo não pertence àquele conjunto, então você já consegue afirmar que aquele conjunto não é um espaço vetorial. Né? Nem é um subespaço vetorial e nem é um espaço vetorial. Ok? Isso é um fato muito utilizado, né, na hora que a gente quer mostrar que um certo conjunto não é um espaço vetorial. Tá? Mas nem sempre ele é usado. A gente só usa ele quando de fato você consegue verificar inicialmente lá que aquele conjunto não contém o elemento neutro. Tá? Porque não significa que ter o elemento neutro ele vai ser subespaço, não. Tá? Se aquele conjunto não tem o elemento neutro, você já consegue concluir que ele não é um subespaço vetorial, que ele não é um espaço vetorial. Agora, se ele tem o elemento neutro, você ainda não consegue concluir nada. Tá? Não vai pensar que é porque ele tem um elemento neutro que ele é um subespaço, não. Isso só significa que um daqueles 8 axiomas foi satisfeito, né? Ainda falta todos os outros 7. Vejamos um outro exemplo aqui.
Seja S contido no R3, né? Ou seja, S é um subconjunto do R3, do espaço tridimensional, com S sendo um conjunto dado por todos os ternos ordenados que satisfazem essa condição aqui. Né? Ou seja, S é x, y, z pertencente ao R3, ou seja, são todos os ternos ordenados, tal que ax mais by mais cz mais d seja igual a zero. Ou seja, x, y, z representam números reais que satisfazem essa equação aqui. Isso com A, B, C e D pertencente aos reais, tá? Então, esse A, esse B, esse C e esse D são constantes, são números reais. Agora, o X, o Y e o Z são ternos ordenados do R3, são pontos do R3, pontos do espaço tridimensional. E com a seguinte restrição também, né? Que D é um número diferente de zero. Tá? Então, A, B, C e D, o A, o B e o C são números reais quaisquer. Agora, o D é um número real qualquer, desde que não seja zero. Ou seja, essa é, na verdade, um plano. Tá? Essa equação aqui, na verdade, é a equação geral do plano. Né? Lembrem lá da geometria analítica. Ax mais by mais cz mais d igual a zero representa a equação geral do plano. Tá? Verificar se S é um subespaço vetorial de R3. Então, de acordo com o nosso último teorema, a gente precisa comprovar, a gente precisa verificar lá aqueles dois axiomas. Né? Solução. Consideremos, né, para o primeiro axioma, né, para o primeiro critério, a gente precisa de dois vetores desse conjunto S. A gente tem que tomar dois vetores genéricos desse conjunto S e mostrar que a soma tem como resultado um vetor que também está em S. Ou seja, tem como resultado um vetor que também satisfaz essa equação aqui. Então, vamos lá. Precisamos de dois vetores que tenham a cara dos vetores de S. Então, seja o dado por x1, y1 e z1 pertencente a S, então, né, se ele pertence a S, então ele tem que satisfazer essa equação. Ou seja, isso implica que A vezes, aí você tem que pegar essas coordenadas x1, y1 e z1 e substituir no lugar de x, y e z. Né? Se esse vetor U satisfaz, se esse vetor U é um vetor do conjunto S, então ele tem que satisfazer essa equação. Ou seja, eu tenho que substituir x1 no lugar de x, y1 no lugar de y, z1 no lugar de z, e esse lado esquerdo aqui vai dar realmente igual a zero. Então, se eu estou considerando, se eu estou supondo que U, dado pelas coordenadas x1, y1 e z1, pertence a S, então isso implica que essa igualdade é verdadeira. Ax1 mais by mais cz1 mais d é igual a zero. Tá? Preciso de um outro vetor. Essa equação eu estou chamando de equação 1, é a primeira equação. Preciso de um outro vetor também de S. Então, tomei um vetor V de coordenadas x2, y2 e z2 pertencente a S. E se pertence a S, então, satisfaz a nossa equação, satisfaz essa condição aqui. Ou seja, ax2 mais by2 mais cz2 mais d também é igual a zero, e a gente está chamando ela de segunda equação. Somando essas duas equações, né, porque na verdade eu tenho que somar esses dois vetores, U mais V, e mostrar que a soma desses dois vetores também satisfaz essa equação. Ou seja, que a soma desses dois vetores tem como resultado um vetor que também pertence a S. Tá? Só que somar esses dois vetores é equivalente a somar essas duas equações. Tá? Então, eu posso sim somar essas duas equações. Lembre que somar a equação significa somar lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito. Tá? Então, somando a primeira com a segunda, vem ax1 vai somar ax2, e eu posso colocar o a em evidência, que é comum entre eles. Então, vai ficar a vezes x1 mais x2, mais by1 vai somar o by2, mas eu posso botar o b em evidência. O C aqui também eu posso colocar em evidência. E D mais D dá 2D. Tá? Então, ao somar essas duas equações, eu teria esse resultado. A, x1 mais x2, mais by mais y2, mais z1 mais z2, mais 2D igual a zero. Essa igualdade que nós obtivemos aqui, mostra que o resultado de U mais V, que é somar x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2, não pertence a S. Ou seja, essa equação aqui não tem essa cara aqui, ó. Não tem esse formato aqui.
Ó, A vezes uma variável x, aqui, até aqui está satisfeito, é A vezes x1 mais x2, a soma dessas duas variáveis aqui pode ser substituída por um x ali, né? Posso chamar ela simplesmente de x. Então, vai ficar A vezes x, mais B vezes y, mais C vezes z, mais 2D. Aqui tem o grande problema. Tá? A nossa equação tinha apenas D, ou seja, o coeficiente de D aqui é apenas 1, é 1D. Aqui tem 2D. Tá? Para que essa equação aqui satisfaça essa condição que nós tínhamos inicialmente, esse D aqui teria que ser zero, né? Porque se aqui é zero e aqui é zero, aí elas seriam equivalentes, porque 2 vezes zero dá zero. No entanto, o nosso problema disse que D é diferente de zero. Ou seja, para qualquer número real colocado no lugar de D aqui, não vai dar o mesmo resultado obtido aqui, porque aqui vai dar o dobro de lá. Se aqui for 5, aqui vai dar 10. Se aqui for menos 3, aqui vai dar menos 6. A única forma de eles darem o mesmo resultado é se D fosse zero. Só que o problema deu essa exigência, deu essa condição de que D é diferente de zero. Tá? Então, com isso, está se mostrando que essa equação aqui, ó, devido a essa comparação do 2D com D, torna o resultado da soma U mais V não pertencente a S. Tá? Esse vetor dado por x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2, não pertence a S. Né? Porque se ele pertencesse a S, ó, quando você pega x1 mais x2 e joga aqui no lugar de x, y1 mais y2 e joga no lugar do y, z1 mais z2 e joga aqui no lugar do z, daria essa equação, no entanto, no lugar desse 2D, seria só D. Então, aqui teria que ter dado mais D igual a zero. Tá? Uma ideia matemática, uma saída que a gente poderia pensar, em vez de 2D, você soma mais D, né? Bota D somado duas vezes aqui, né? Então, mais D. Até esse primeiro D estaria satisfazendo, né? Então, toda essa equação anterior seria igual a zero. Aí sobraria D igual a zero, só que D não pode ser igual a zero. Nossa condição restringe isso. Tá? Então, pois as coordenadas de U mais V não satisfazem a equação, né? Não torna ela uma sentença matemática verdadeira. Né? Elas não satisfazem essa equação, ax mais by mais cz mais d igual a zero, que era a condição que nós tínhamos aqui inicialmente. Tá? Então, só mostrando aqui, ó, verificando aqui, que eu expliquei, mas não fiz a conta, mas vamos fazer uma continha aqui para vocês verificarem isso de forma melhor. Né? Se U mais V pertence a S, né? Se a gente supostamente, se o resultado de U mais V pertencesse ao conjunto S, então as coordenadas dele têm que satisfazer essa equação, essa condição, certo? Então, vou lá, vou substituir o x por x1 mais x2, o y por y1 mais y2 e o z por z1 mais z2. Então, substituir, mais d igual a zero. Continuando, aí eu fiz o produto A vezes x1, A vezes x2, B vezes y1. Então, desenvolvi todos os produtos, está aqui a equação. Agora, eu reorganizei aqui, tá? Eu organizei aqui, coloquei os que têm índice 1 primeiro, então AX1, BY1, CZ1, mais D. E os que têm índice 2 eu deixei para o final, certo? Aqui eu coloquei um parênteses só para juntar esse AX1 mais BY1 mais CZ1 mais D, tá? Que esse resultado aqui, na verdade, vem lá da suposição de que U pertence a S, né? Se o vetor U pertence a S, então isso aqui é verdade, ou seja, AX1 mais BY1 mais CZ1 mais D é igual a zero. Então, posso substituir esse parênteses por zero. Então, vai ficar 0 mais, repetir esse segundo, AX2 mais BY2 mais CZ2, que é igual a zero. Tá? Então, esse zero aqui não precisa, foi só para mostrar que eu substituí esse parênteses por zero, por causa dessa hipótese inicial aqui. Tá? E com isso, então, AX2 mais BY2 mais CZ2 é igual a zero. Né? Se U mais V pertence a S, então isso aqui deve ser verdade. AX2 mais BY2 mais CZ2 é igual a zero. Mas, se isso aqui realmente é igual a zero, então, da segunda equação vem. Dessa segunda equação, nós tínhamos que AX2 mais BY2 mais CZ2 mais D é igual a zero. Não era isso? Tá, mas se essa parte aqui vale zero, AX2 mais BY2 mais CZ2 é igual a zero, então, tudo isso aqui vai zerar, eu posso substituir isso aqui por zero, vai ficar 0 mais D, que dá D, igual a zero.
Mas como assim D igual a zero se o meu problema exigia que D tem que ser diferente de zero? Porém, o problema exige que D é diferente de zero. Portanto, S não é subespaço vetorial de R3, porque houve uma contradição aqui com o nosso problema, né? Ou seja, esse primeiro critério aqui, para ele ser satisfeito, o U mais V teria que pertencer a S. E a gente, na nossa verificação aqui, mostrou que se U mais V pertencesse a S, então D teria que ser igual a zero. E o meu problema diz que D é diferente de zero, né? Então, com isso, a gente conclui que U mais V não pertence a S. Se não pertence a S, não satisfaz o primeiro critério e você já pode concluir que S não é um subespaço vetorial de R3, né? Nem precisa fazer o teste com o segundo critério, nem precisa verificar o segundo critério. Se o primeiro já falhou, você já pode concluir que aquele conjunto não é um subespaço vetorial de R3, ou seja, não é um espaço vetorial sobre as operações usuais do R3. Tá? Mas vocês lembram que no último slide agora a gente viu uma observação, né? Aquela observação afirmava que se você consegue identificar inicialmente que esse conjunto S não contém o elemento neutro, não contém o vetor nulo, vocês já poderiam afirmar que esse conjunto S não é um subespaço vetorial do R3, né? Então, a gente poderia ter feito isso e a nossa conta seria bem mais fácil, né? Ó, usando a observação do slide anterior, temos que o vetor nulo do R3 não pertence a S, né? Pois o vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0, se ele pertence a S, então ele teria que satisfazer essa equação aqui. Se o vetor nulo pertence a S, então ele tem que satisfazer essa equação. Ou seja, você pode substituir o 0, 0, 0 no lugar do x, do y e do z, e essa equação tem que se tornar uma sentença matemática verdadeira. Quando eu substituo x, o y e o z por 0, vai dar 0 mais 0 mais 0 mais d, que dá d, só que d é diferente de zero, pela minha hipótese do problema. E para ser satisfeito, o D, esse resultado do lado esquerdo teria que dar igual a zero. No entanto, o resultado do meu lado esquerdo deu foi D, e D é diferente de zero. E isso contraria a nossa condição inicial, né? Que teria que dar igual a zero. Logo, já poderíamos concluir que S não possui elemento neutro, ou seja, o plano S, porque S representa um plano, não passa na origem do espaço tridimensional. Portanto, não é um subespaço vetorial de R3, ok? Então, esse exemplo poderia ser resolvido com essa primeira solução, né, testando todo o primeiro critério, ou simplesmente usando a nossa última observação, que era mostrar que o elemento neutro do espaço vetorial em questão, que é o R3, não pertence ao conjunto S. Okay? Ou seja, ele não pertence a elemento neutro, né? Ele não tem elemento neutro. Se ele não contém elemento neutro em relação à adição, então significa que vai falhar um dos axiomas lá da adição, então o conjunto não é espaço vetorial. Vejamos um segundo exemplo. Né? Seja V igual a M2 por 2, né? Ou seja, o nosso espaço vetorial em questão aqui é o conjunto de todas as matrizes que tem duas linhas e duas colunas, né? Ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 2. Tá? Uma outra notação para isso é essa aqui, né? Ou seja, são as matrizes que tem A, B, C, D, onde o A, B, C, D representa números reais. Ou seja, é uma matriz de duas linhas e duas colunas composta por números reais. Então, se você imaginar o conjunto que contém todas as matrizes possíveis de ordem 2 por 2, esse conjunto vai formar o nosso conjunto em questão aqui, nosso V, nosso M 2 por 2. E S é um conjunto, né? S é um conjunto formado por todas as matrizes que tem essa cara aqui. Ou seja, qual que é a interpretação para isso aqui? Né? São todas as matrizes que têm duas linhas e duas colunas. No entanto, a segunda linha sempre é composta por elementos neutros, ou seja, por zeros. Tá? Zeros, números reais zeros. Tá? Não é vetor zero do conjunto S, não. Aqui é o número real zero mesmo. Tá? Então, a segunda linha é
composta apenas por zeros. Né? Então, obviamente, S é um subconjunto da M2×2, né? Porque a M2×2 são todas as matrizes quadradas de duas linhas e duas colunas, todas. Tá? Tanto faz esse A, B, C, D serem zeros ou não. Agora, o conjunto S são todas as matrizes quadradas de ordem 2, mas que tem por restrição a segunda linha ser sempre zeros. O A e o B podem ser zeros ou podem não ser, mas a exigência é que esses dois últimos aqui sejam. Tá? Então, obviamente, S é um subconjunto da M2×2. Verificar se S é um subespaço de V, né? Ou seja, do conjunto das matrizes quadradas de ordem 2. Solução. S é um conjunto das matrizes quadradas de ordem 2, cujos elementos da segunda linha são nulos, foi o que eu acabei de afirmar. Para o primeiro critério, a gente precisa inicialmente tomar dois elementos do nosso conjunto S, dois elementos genéricos que tenham a cara dos elementos de S. Então, vou tomar o vetor U, onde o vetor U é, na verdade, uma matriz, onde a primeira linha é formada por duas incógnitas quaisquer, vou chamar de A1 e B1, e a segunda linha são zeros, 0, 0. Então, como a segunda linha são zeros, eu posso afirmar que essa matriz é uma matriz do nosso conjunto S, ou seja, o vetor U é um vetor desse conjunto S. Eu digo vetor, mas para me chamar ele de vetor, primeiro eu tenho que provar que S é um espaço vetorial, né? Então, vamos dizer apenas que U é um elemento de S. Tá? E V também é um elemento de S, porque é uma matriz de ordem 2×2, cuja primeira linha são variáveis quaisquer, AB, eu peguei A2 e B2 para ficar diferente do primeiro, mas a segunda linha é 0 e 0, também pertencente a S, justamente porque a segunda linha só tem elementos zeros. E também quero um alfa real, né? Esse alfa real vai servir lá para mim mostrar o segundo critério. Então, com isso, tem-se dados U e V pertencente a S, vamos ver se a soma de U mais V também está em S. Então, U mais V será igual à soma dessas duas matrizes, que será igual a, né, é a soma usual aqui, já que o problema não forneceu uma nova soma. E como é que se faz a soma usual entre matrizes? Você vai por posição, né? O elemento A1 soma o A11, o A12 soma o A12, o A13 soma o A13, aliás, o A21 soma o A21 e o A22 soma o A22, né? Ou seja, você soma pelas posições que eles ocupam. Então, A1 soma o A12, aqui é o primeiro elemento. O B1 soma o B2, B1 soma o B2, 0 soma 0, que dá 0, 0 soma 0, que dá 0. Ou seja, U mais V resultou nessa matriz. No entanto, essa matriz aqui é uma matriz cuja segunda linha são apenas zeros, ou seja, ela é um elemento de S, é uma matriz do conjunto S, porque satisfaz, né, esse critério de S, tem a cara dos vetores de S, dos elementos de S. Segunda linha são nulos. Tá? Então, dados U e V quaisquer pertencentes a S, a gente mostrou que a soma também está em S. Vamos ver o segundo critério. Para quaisquer alfa real e U igual a A1, B1, né? Então, alfa representa um número real qualquer, e o U representa um vetor qualquer do conjunto S, ou seja, tem que ter essa cara aqui de S. Então, vamos fazer o produto entre os dois, alfa vezes U, é alfa vezes a matriz, né, dada por esses elementos, que é como que se multiplica um número real por uma matriz? Esse número real multiplica cada um dos elementos da matriz. Né? Então, é alfa vezes A1, alfa vezes B1, alfa vezes 0, que dá 0, para qualquer que seja alfa, alfa vezes 0, que dá 0. E essa matriz aqui, observe que é uma matriz de duas linhas e duas colunas, cuja segunda linha são nulos. Só tem elementos zeros. Então, significa que ele pertence a S. Tá? Ou seja, se U pertence a S, todos os múltiplos de U também pertencem a S, porque eles vão ter essa cara aqui. Então, a gente conseguiu comprovar, conseguiu verificar os dois critérios de subespaço vetorial. Portanto, S é sim um subespaço vetorial de V igual a M2×2, ou seja, das matrizes quadradas de ordem 2.